Pedro Carraca, olá, boa tarde. Olá, Miguel. Estamos aqui no jardim contíguo à tua casa. Emprestada. Emprestada, a Politécnica, onde os Artistas Unidos residem. E na estreia nas vésperas da estreia de uma nova produção, agora no São Luís, comigo tenho todo o prazer em ter os Artistas Unidos E lá. nós também. Europa, do David Grieg. Fala-nos um pouco da relação dos Artistas Unidos com este autor e com os antecedentes, com o que fizeram dele, com o que já abordaram dos textos dele e com os autores da geração dele, que eu lembro-me que havia sempre esta tradição dos Artistas Unidos trabalharem estes autores vivos, presentes, europeus e não só, mas atuantes no aqui e agora, da situação política atual, mas também da nossa geração, mais ou menos. Sim, sim. Nós tivemos uma sorte, quando nos formámos, mais ou menos, embora eu ainda não pertencesse bem a esse núcleo, cirandava a esse núcleo, não é? Mas a partir de 2005, de colaborar com o Ateliê Europeu de Tradução. E, portanto, era um privilégio, porque todos os dias te chegavam textos de todas as zonas da Europa e tu podias, de repente, saber o que é que o autor desconhecido grego estava a fazer neste momento em Atenas, ou em Creta, ou o que apetecesse, ou de outro país europeu. E isso deu-nos, de repente, o conhecimento de muitos autores contemporâneos da nossa idade. E permitiu-nos, inclusivamente, dentro dessas dezenas de autores, também foi uma altura bastante prolífera de escrita, agora talvez esteja a voltar, mas eu acho que ali, a seguir aos anos 2000, a coisa baixou um bocadinho, deu-nos a oportunidade de convidar uma data de autores que eram completamente desconhecidos e que agora, sei lá, o Jan Fosse, não é? Que é quase uma instituição na Noruega e que na altura veio para cá, nunca tinha saído do seu país. A Sara Kane, eu vi a primeira vez nos Artistas Unidos, encenado pelo Jorge Silva Melo. Exatamente. Nesses autores, Enda Walsh, o Arnas Irens, da Bélgica, e nesses autores estava também o David Grieg, que vinha daquela escola do Travers, se não me engano, em que eles se confrontavam muito uns aos outros e trabalhavam muito em conjunto e cresciam em conjunto. Permitiu-nos criar uma relação muito particular com alguns desses autores, porque de repente eles eram miúdos, havia outro país a chamá-los, eles ficavam super orgulhosos e super contentes, nós muito orgulhosos e contentes de os poder receber. E tinham uma coisa que tentamos sempre, que é trazer teatro que não seja conhecido em Portugal a Portugal, mas teatro que nos fale da vida de hoje, da vida que vivemos hoje. Porque é hoje, como dizia o Jorge, que vivemos a vida que vivemos. Da vida dos vivos, das coisas que nos chamam a atenção e que, embora nós sejamos muito diferentes e os países são muito diferentes, na verdade há problemáticas que não são assim tão diferentes. Os europeus, especialmente dentro deles, têm uma análise do mundo, cada um com a sua particularidade, mas às vezes a peça passada na Sicília do Spiro Cimone é exatamente a peça passada em Beja, que é exatamente a peça passada em Cork. E foi muito engraçada essa descoberta. Um dos autores que gostámos muito nessa altura foi o David, o David veio cá nessa altura e começámos, já fizemos várias peças dele, eu especialmente já devo ir na terceira, se não me engano. Como encenador? Como encenador. Como ator já devo também ter feito uma ou duas. Lembro-me muito bem das Cantigas de uma Noite de Verão, que fiz com a Andreia, grávida da Olívia. Andreia Bento, em que fomos, encenado pela Francisca Carflot, norueguesa, em que fomos inclusivamente ter com ele a Edimburgo a discutir o espetáculo, ver o espetáculo. As soluções dele eram geniais, custou-nos muito esquecer aquelas soluções para poder tentar fazer um espetáculo diferente, mas ainda o ano passado estive com ele na Lua Amarela, que correu muitíssimo bem. E foi um espetáculo bastante feliz do ponto de vista de equipa e de construção. O David é muito humano na forma como retrata os seus personagens e a mim realmente aquilo que me interessa são as pessoas e as problemáticas dentro todas as problemáticas estão relacionadas com as pessoas, mas do lado humano das pessoas, e nele encontro um campo muito fértil
para procurar isso. Este texto, Europa, é um dos primeiros textos dele, de 1994, se não estou em erro, e ele aborda aqui, isto é a história de uma povoação semi-abandonada, uma espécie de apiadeiro de comboio, onde existe um apiadeiro de comboio, onde os comboios, as rotas principais, deixaram de parar. Durante o texto eles vão falando de um Eldorado, que seria Varsóvia, sair dali, percebe-se que é na Europa Central, mas é sempre nesse terreno magnífico, deixa tudo para a imaginação do espectador, da Mitteleurope, não é? Exatamente. De uma série de autores. E há aqui as questões são a questão de fronteira, a questão dos abandonados, a questão dos nacionalismos, isto tudo passado em 94. Portanto, nós podemos situar-nos, se soubermos o que se passou ali naquele início dos anos 90, que tem a ver com a Guerra dos Balcãs. Tem. O que não quer dizer é que eu, ao ler o texto, e agora eu ponho na minha experiência pessoal de ler o texto sem ver o espetáculo ainda não existe, vai ser construído durante este verão por ti e pela tua equipa, é alarmante as coincidências com o que se passa hoje também nessa Europa Central, um bocadinho mais a leste, com a Ucrânia, a história da Ucrânia e aquilo que estamos a viver hoje. O texto podia ter sido escrito hoje, e isso é que é muito engraçado. Nós vimos este texto na altura, lemos, tal como A Viagem do Cosmonauta, em leitura encenada, já não me lembro com quem, porque foi mesmo no início da Capital, e depois pensámos em fazê-lo passado uns 10 anos, mas era um texto datado. E de repente, a partir de 2018, 2019, o texto voltou a ser feito, porque as tensões que nós achávamos que já tínhamos resolvido entre nós todos, não é? Entre a comunidade europeia e não só, e os seus vizinhos, voltaram a aparecer. E de repente aquela terra que será, sabe-se lá onde, na fronteira da Polónia, na fronteira da Alemanha, pode-se voltar a estar no mesmo sítio e a receber, ou seja, é um revisitar exatamente a mesma problemática. É um revisitar, a ideia de fronteira volta a existir, a ideia dos outros e de nós e do sítio melhor volta a existir, a ideia desta coisa muito engraçada, que é muito engraçada, que não tem piada nenhuma, que é, nós todos somos, muitos de nós são contra a extrema-direita, somos pela justiça e não sei o quê, e falamos mal dos skins, como falam dentro da peça, e depois acabam por espancar o refugiado. Porque há a frustração latente de quem está realmente na fronteira do terreno e na fronteira pessoal, entre aquilo que desejava e aquilo que tem na verdade. Entre o comboio que passa e nós sabemos que vai para o sonho, mas que nós vemos-lo passar e nunca o podemos apanhar. E de repente o espetáculo voltou a ser hoje. E portanto, quando nós nos pusemos a este desafio, agora pós-Jorge, o que é que podemos fazer, a Europa surgiu-nos como um texto muito natural aos três, porque tem realmente esta questão do macro, não é? Do que é a Europa, o que é que nós somos, porque é que estamos unidos contra o quê? Ou a favor do quê? Quais é que são as razões verdadeiras da identificação? Tem também esta questão da fronteira, não é? Do espaço Schengen, dos refugiados que morrem às portas do nosso sonho, do qual nós nos queixamos. Tem a questão também da fronteira da moralidade pessoal, desta coisa do que é que nós achamos e o que é que nós fazemos na realidade, e como é que nós defendemos todos estes conceitos de igualdade, de justeza, de oportunidade, mas não venham para cá, por favor. Ao mesmo tempo, ok, venham para cá, mas como é que a gente vai conseguir englobar isto tudo? Não é? Não é uma questão simples, porque de repente eu posso estar a dizer isto, a dizer era tão simples, a gente abria as portas, entrava toda a gente. Nada disto é simples, e tem também este lado, ou seja, além de ter este lado macro, tem um lado muito pessoal. Tem o lado pessoal da pessoa que vê os comboios a passar, do refugiado, da filha do refugiado, que tem quase os mesmos sonhos da pessoa que já está cá dentro, e nenhuma das duas concretizam, embora partam de zonas muito diferentes. Pronto, para mim o texto é verdadeiramente muito rico, e há um lado que quase me deixa curioso sobre por onde é que vou. Há um lado muito interessante no final do diálogo, precisamente entre a porteira, a Adele, e a filha do refugiado, que é a Kátia, que tem um envolvimento amoroso nesse sentido,
E em relação à Cátia, eu penso que é mais uma questão circunstancial. Em relação à Adele, ela foi criada naquela comunidade que está a acabar, é uma comunidade tradicionalista, que a figura tutelar será o Freto, o dono da estação, que quer manter os rituais antigos, quando o mundo já não é o mundo antigo, com os rituais que nós nos apercebemos, em que ela depois faz uma espécie de mapa da Europa, é muito engraçado, e fala também em Portugal, como sítio para sair dali, daquele inferno da Mitteleuropa, constantemente sujeita às ondas do leste e do oeste, e eles são apenas um sítio que sabe fazer sopa, e Exatamente. e que, já não me lembro qual é a outra indústria, são duas indústrias. As fronteiras sempre oscilaram entre o que é o leste e o oeste, o leste sendo a zona mais desprotegida, que precisa do avanço do oeste. É também irónica a forma como o Greg põe isto, porque eu acho que é legível a posição política, mais ou menos, do David Grieg, mas ele fala com uma grande elegância. Muitas vezes nós recuamos nessa certeza que temos na leitura do mundo por determinado autor. Mas, voltando à questão da geografia, em que ela diz Constantinopla, Berlim, começa a dizer uma série de datas que eu acho isso, em termos rítmicos de texto, uma maravilha para a construção de um cenário que é feito pela oralidade e não pelos recursos da cenografia. Mas ela projeta um cenário de maravilha e a Cátia põe-na sempre num down to earth, não é? Numa espécie de os pés na terra sobre quais são as reais condições dessa Europa que ela projeta maravilhosamente, mas que a ela, Cátia, que já andou escorraçada de um lado para o outro, na Europa, que é a Europa que temos ainda atualmente, não é? Se pensarmos na exceção húngara, na exceção polaca e não sei o quê. Cada vez mais exceções. Exatamente, cada vez mais. Vimos isso na questão pandémica, de quem fechava ou abria as fronteiras, e é engraçado, mas o que é bem resolvido aí, em termos textuais, bem resolvido e de gênio, porque uma pessoa admira a escrita, não é? É essa dimensão onírica da projeção da Europa maravilhosa e da Europa real do que se passa agora. E, nesse sentido, a dinâmica do texto acho fantástica para pôr em cena essa questão. E o recurso ao coro grego também para dar a atualização da situação temporal da Europa. É muito engraçado e ele, mesmo sendo muito novo aí, não é? Porque ele depois vai se especializando, Sim. Mas mesmo sendo muito novo, tu sentes que, por um lado, é uma peça em que ele ainda quer pôr muitos elementos, e acho que isso tem a ver com a idade, ainda está cheio de fulgor, de ideias naquela cabeça, e normalmente essas peças, as primeiras obras têm tantas ideias que tu pensas, se tivesse morto 1 ou 2 filhos seriam melhores. Mas ele consegue, e é isso que é muito engraçado ali, é que ele realmente, ele cose todas essas formas de uma maneira que não nos choca e põe-nos, que é aquilo que mais interessa, a pensar aonde é que está o lado certo da razão. O que é que aqui realmente conta? Onde é que eu me posiciono também perante esta visão que ele me apresenta? E ele utiliza-se de nós, europeus, que lá está, já vivemos no sonho, mas o que é certo é que os portugueses estarão a pensar, não, em França é muito melhor, na Suíça é muito melhor, não é? E eles estão ali naquele canto a pensar, se fores até Portugal, vai ser muito melhor, tens o mar, tens o sol, tens liberdade, esta coisa de nunca estares bem onde estás, não é? Como dizia o nosso amigo. E ele, agarrando nessas ideias todas, ele consegue cozê-las de uma maneira em que elas funcionam. E acho que foi por isso também que nós nos apaixonámos pelo David nessa altura, porque reconhecemos todos nele uma grande capacidade de subtileza. Nesta escrita, que é de 94, ainda dele, ele depois espraia-se até agora, até 2023, com textos e tudo isso. Eu não acompanho a escrita dele, a produção literária dele. Tu tens ideia desta fixação na questão da ruína da Europa, na ruína moral, na ruína social da Europa, na questão de fronteira? Por onde é que se espraia a obra dele até agora, estas últimas obras de 2020, 2020? Eu acho que ele agora está a voltar um bocado aí. Porque eu acho que o David vai um bocadinho por épocas.
ele tem realmente a questão social muito presente, como por exemplo, olha, no Frágil, lá está outra peça que nós fizemos, que agora não me estava a lembrar, e era um monólogo que era eu fazia, mas por exemplo ele de repente escreve o Frágil em... e também vai tentando desbater um bocadinho esta forma do teatro, não é? O Frágil era um personagem em que primeiro aparecia o Fernando Sala e dizia: peço-vos imensa desculpa, a cultura está a levar cortes na Europa toda, nós não tivemos dinheiro para montar o espetáculo com 2 personagens, portanto este ator vai fazer um personagem e o público vai ter que ler umas frases que vão aparecer atrás, que é o segundo personagem. Tu tens que contracenar com o público. Mas é uma peça exatamente de um miúdo a dizer que se vai pegar vai simular, como o Mohamed Bouazizi na Tunísia, porque as condições sociais em Inglaterra estão-se a degradar e ele já não tem sítio onde estar. Embora não seja a desagregação da Europa no seu todo, ele vai andando, os temas vão aparecendo em recorrência, mas sempre de maneira diferente, que é outra coisa bastante engraçada nele. Depois tem uns momentos em que sai e vai, a Lua Amarela tem muito mais a ver com a relação familiar, pai, filho, alcoolismo, projeção do que é que devia ser, mas o que é certo é que a rapariga é uma rapariga muçulmana, portanto ele escreve uma história em que não precisava nada que a rapariga fosse muçulmana, mas ele já a introduz dentro da Europa como uma personagem normalíssima. As Cantigas já é uma história de amor, portanto ele está sempre a pular um bocadinho o foco, embora na parte de trás dos seus textos tu vás entendendo sempre a precariedade, a dificuldade, mas não é tão macro como é, por exemplo, na Europa. Pedro, tu tens 50? 50 daqui a 15 dias. Se calhar quando isto passar já tenho 50. Eu tenho 53, o David tem 54. Tu reconheces nesta visão, projetas-te nesta visão dele, da questão europeia, da questão da nossa percepção do outro que vem habitar connosco neste espaço europeu. Partilha um bocadinho do que tu pensas, ou seja, estamos na mesma idade, é uma visão geracional, as pessoas mais novas do que nós têm qual é a visão e as mais velhas o que é que herdamos delas. Tens um entendimento da situação agora para tu quereres ensinar este texto? Eu identifico-me bastante com a forma dele ver. Se é geracional, é sempre, mas eu não sei, e tenho bastante curiosidade, eu dou-me com bastantes pessoas muito mais novas do que eu, e é muito engraçado começares a falar da situação que nós vivemos agora com elas. Infelizmente, eu acho que nós politicamente, também por sermos herdeiros do 25 de Abril, éramos politicamente mais informados. Sendo que eu acho que a geração atrás de nós era politicamente mais informada que a nossa. A geração de agora, eu sinto que tem uma projeção sobre a realidade. Eu ia dizer que é um bocadinho mais naif, mas se calhar sou eu a ser um bocadinho convencido por ter mais idade e mais formação. Mas eu lembro-me de falar com os meus alunos a dizer, quando um dia tivermos uma guerra, e eles dizerem que nós nunca vamos ter uma guerra, e de eu dizer, o meu pai esteve numa guerra, o meu avô esteve numa guerra, o meu bisavô esteve numa guerra. Eu tenho sorte, eu sou a primeira geração que não esteve numa guerra. Portanto, o mais natural é que vocês venham a estar numa. Essa identificação acontece, mas a Europa e este conceito, onde nós agora estamos a voltar do ponto de vista da situação, tem evoluído realmente muito depressa. Se calhar sempre evoluiu depressa e nós agora com 50 é que estamos a reparar que isso acontece porque já temos o tempo suficiente para conseguir analisar isso. E tem evoluído depressa a uma velocidade e numa direção que nos coloca num ponto muito perigoso de novo, onde julgávamos... Já ter superado. Já ter superado, mas se calhar fomos nós os naifes, não é? E é um ponto que eu por acaso até acho que é mais perigoso do que em 94. Porque em 94 ninguém estava à espera daquilo, embora eu tinha estado na Iugoslávia pouco tempo antes e sentia-se muito a tensão, mas era uma tensão realmente interna e é uma tensão que não punha em causa o resto. Nós não estávamos à espera que de repente dentro da Europa, com o grau de violência e de chacina
que aconteceu ali, não é? Fratricida, completamente inesperado. A guerra de agora é uma guerra que parece exterior, provocada contra nós, mas nós estamos a fracturar-nos internamente de uma maneira que se calhar qualquer dia não tem retorno, ou tem um retorno que irá ser cíclica, como nos tentam ensinar que a história é e a gente não quer acreditar. Exatamente. Não sei se respondi bem a sim, ti, sim, porque sim. Sim, eu lembro-me de em 90, bastante grande quando essa. a guerra começou depois naquilo que se fragmentou, no que era a antiga Jugoslávia, eu pensava que já não ser possível isso, quer dizer, porque o cinema, o teatro já tinha ficcionado a guerra de tal forma que já a tinha tornado inócua, era um Exatamente. território ficcional. E depois nós vimos outra vez as pessoas presas em campos de concentração na Bósnia e na Herzegovina, e foi um choque tremendo. E é daqui, quando eu estive a reler este texto, a ler e a reler, porque eu tive contacto com ele agora só, mas li, reli, foi essas imagens do telejornal que me lembro, e depois das consequências políticas e de uma espécie de mini apocalipse que gerou ali, com o ataque à embaixada da China lembro-me em Belgrado, na Sérvia e tudo isso. E a ideia dos... Porque mesmo a nossa ideia de guerra, de repente nós fomos criados com que ideia de guerra? Guerra ultramarina, campo, floresta, Vietnã, campo, sim. floresta. E de repente tu tens uma guerra que é citadina. Urbana, citadina. Uma guerra com snipers. Uma guerra em que tu vês a pessoa a dizer-te: eu quando vou comprar pão tenho que escolher aquele lado da rua e ir abaixado. E comprar pão é um movimento mais banal. Atravessar ou não o viaduto. Exatamente. É um movimento mais banal. É aquilo que tu fazes. E de repente essa realidade fica-te muito mais próxima do que a ideia da guerra lá perdida, no meio do mato, que tu sabes que os teus pais viveram e apanhaste bem com as consequências das vivências deles, mas é uma coisa que está distante. De repente a guerra aproximou-se de nós. Sim. E eu acho que a guerra vai se aproximando cada vez mais de nós. De repente foi isso que eu senti, né? Aquela guerra que era relatada pelo soldado Zweig, pela Marlene Dietrich, com as canções de guerra, estava outra vez presente nos anos Exatamente. 90, e é daí que esta escrita, que eu acho que é maravilhosa, sou apaixonado por esta escrita que, baseando-se no aqui e agora, consegue dar essa dimensão também mitológica do que é a guerra, desde a guerra dos tempos gregos até à guerra de agora. Ainda baseado nesta questão da guerra e esta dupla leitura da guerra, a guerra dos Balcãs dos anos 90, a guerra que se repete agora com a chamada Operação Especial Russa, e baseado também no último texto que tu ensinaste aqui nos Artistas Unidos, a omissão da família Coleman, do Tolcachir, autor argentino, eu pergunto-te se há pré-requisitos de análise social, política, na escolha dos textos que tu queres ensinar aqui nos Artistas Unidos. Eu vou muito pelo lado humano e vou muito pelo lado das margens. Se é um pré-requisito, eu não sei. Se é aquilo que realmente me atrai, é. Talvez por eu ter sentido que eu pertencia às margens quando era miúdo, não é? Porque vinha ali da Buraca, Cova da Moura, da Maia, e portanto eu lembro-me de referir-me os lisboetas, não eram os mesmos que eu. E tinha uma grande discussão com o Jorge Cruz, que morava em Benfica, eu morava na Buraca, portanto 1 quilómetro um do outro. Eu ia visitá-lo e dizia: não, porque em Lisboa. Ele dizia: mas onde é que tu julgas que estás? Portanto, eu tenho um bocadinho a atração mais pelas margens do que pelo centro. Seja pelas margens da condição social, seja pelas margens do comportamento humano. Mas tu, quando escolhes um texto que vai ser trabalhado pelos Artistas Unidos, é uma vontade tua que tu tentas convencer aos outros artistas unidos, ou tu tens, do género, as próximas 2 encenações, sou eu que escolho o autor, a proveniência do espetáculo, a ideia para o espetáculo, e peço a vossa colaboração, ou não, ele tem que passar por uma espécie de comissão que aprova o texto? Não, eu peço a colaboração, eles podem-me dizer os dois: não concordo nada. Sim. E eu irei pensar se aquela escolha foi a correta ou não, e se não haverá alguma escolha. Eu quero que os 3 nos representemos, se nos sintamos representados
os três e não só, mesmo o resto da equipa, mas nos sintamos representados naquilo que estamos a fazer. Mas cada um tem a liberdade de escolher o que quer e de inclusivamente dizer, meus amigos, é mesmo isto. Agora, tentamos com muita escuta a percebermos se é ou não a melhor decisão para aquele momento. Voltando ainda, e agora fazendo a curva para os Artistas Unidos, que período é este dos Artistas Unidos, que é um período de transição, penso que é um período de transição, que convive com a morte de alguém que é fundamental na história dos Artistas Unidos e que insiste em dizer estamos cá e vamos fazer caminho e estamos como sempre estivemos. Queria que me desse uma impressão daquilo, eu sei que estes assuntos são um bocado complicados, me desse uma impressão da tua parte, a nível pessoal, qual é este período dos Artistas Unidos, qual é a vitalidade, a vontade, a chamada, numa linguagem mais vernácula, tusa, para continuar o caminho? Olha, é um período de caos organizado. A morte do Jorge, como é lógico, é uma cacetada tremenda, não é? E o Jorge era uma figura que, embora delegasse cada vez mais funções, porque já não tinha capacidade de as fazer, não deixava de não saber posicionar-se no centro de qualquer decisão. Nem que fosse só para mandar vir, mesmo que a gente tomasse a decisão à mesma, não é? Como acontecia nas questões financeiras. Mas, ao mesmo tempo, qualquer um de nós, e quando eu digo nós os três sócios, ou a Andreia, que já foi sócia, ou muitos dos outros têm 30 anos de carreira. Ou seja, há aqui um lastro de formação bastante grande. E, como todas as coisas, há uma oportunidade. É um sonho tu poderes pensar, eu quero fazer esta peça, eu tenho dinheiro para fazer esta peça faz sentido dentro da linguagem estética que foi escolhida pelos Artistas Unidos ao longo do ano, eu tenho possibilidades de a fazer. Isto tem um lado de pesadelo, que é como é que vais manter uma máquina destas, e as responsabilidades que isso implica, que são bastante grandes. Tem um lado de sonho, que é nós podemos projetar realmente um futuro que honre aquilo que vem de memória, mas que seja diferente, com um cunho mais pessoal, e que possa servir de transmissão a outros. A Tusa vem do prazer da profissão. Eu nos últimos anos, portanto, eu arrisquei-me na encenação no fim dos anos 90 e início dos anos 2000, depois parei um bocado, e nos últimos anos já andava outra vez, também porque já tinha a consciência de que o Jorge estava a começar a ficar numa posição mais frágil e iria ser preciso habituar o público de que não existe só o Jorge a encenar. Traz-nos aqui um confronto, que é a Andreia já encenou e está a voltar a encenar, o Simão já encenou e está a voltar a encenar, mas qualquer um deles já não encenava há 15 anos. Portanto, há aqui um lapso de tempo em que as pessoas já não os veem bem como encenadores, embora qualquer um deles tenha experiência a encenar. O João Marelo já encenou, mas já não encena desde 2002. Portanto, de repente, é uma coisa engraçada, que somos Artistas Unidos, novos encenadores, já velhinhos encenadores. Mas esse confronto também traz uma dinâmica acrescida de repente haver muita gente com ideias, muita discussão, e essa discussão ser bastante viva, e também a discussão de como é que nos podemos abrir a outros. Se a palavra é Artistas Unidos, porque é que temos que ser só eu e o Simão, que neste caso éramos... O João não quer encenar, portanto, os herdeiros naturais da encenação. Por que não convidar outras pessoas que têm uma linguagem parecida à nossa e por que não ir formando pessoas que vão entrando na nossa linguagem, mas que nos vão também modificando a linguagem. E isso tem um gozo de movimento, ou seja, este caos que vai sendo organizado, porque a parte da organização está garantida, mas vai alimentando já a ideia seguinte e cria uma dinâmica interna que às vezes é bastante difícil, porque há choques, o tempo de decisão é outro, é muito mais lento, não é? Somos três a decidir, antes era o Jorge, bem ou mal decidia logo, mas que vai criando uma espécie de onda em que de repente as ideias vão se acumulando e o problema é o contrário, agora temos que nos conter um bocadinho para não sermos lá
lá está, como aqueles que começam a fazer os espetáculos pela primeira vez e que querem pôr logo as ideias todas, independentemente delas serem as melhores ou as piores para aquele momento. A Europa vai estrear no São Luís em outubro. Fazendo um bocadinho uma retrospectiva, eu entro agora como diretor artístico, fico super feliz de ter-vos lá nesta programação que maioritariamente não foi decidida por mim, eu fico super contente de vos ter lá. Gostava que me fizesses só um ponto desta vossa relação Artistas Unidos com o São Luís, se é feliz, se é... quais são as linhas que tu resumes desta relação Artistas Unidos-São Luís? A relação com o São Luís tem corrido muito bem. Já é bastante antiga, não é? Ainda vem de antes da AIDA, mas o São Luís é uma casa que nos tem acolhido com alguma regularidade e a quem nós esperamos ter dado um bom trabalho e um bom tributo também para o sucesso da sala em si. É muito engraçado e esta proposta, por exemplo, do Europa já foi mais arriscada, porque nos últimos anos aquilo que o Jorge estava a vender para fora eram autores contemporâneos clássicos. Tennessee, Albi, portanto... e esta foi já uma tentativa, um bocadinho de decisão com isso, de levar um autor que fosse mais contemporâneo, de novo, aos palcos grandes, pela parte dos Artistas Unidos. Sendo que é um autor mais novo, mas não novo. E aí fomos recebidos com bastante estima. Acho que se criou uma relação de confiança de parte a parte que já é bastante grande. A máquina do São Luís funciona bastante bem, pelo menos connosco, tem funcionado sempre bastante bem e irá com certeza continuar a funcionar. E a nossa máquina tem conseguido realmente corresponder àquilo a que se propôs. Quando fizemos este desafio, já tínhamos ideia de que a antiga direção podia estar a sair. Pusemos inclusivamente à consideração, olha, é Sem Jorge, tem um lado de risco que é maior, e vocês provavelmente já estão a dar isto como prenda a alguém. Vejam bem se é algo que vos interessa, que vocês acham que pode ser defensável também para a pessoa que vier, não é? E foi considerado que sim, e avançámos, e pronto, e depois surgiste também pensámos, o Miguel, porque é muito engraçado, a gente ainda não se vê como pessoas que estejam em postos de decisão, embora já tenhamos a idade para isso, mas há um lado, eu pelo menos custa-me um bocado Subscrevo totalmente. A querer quando alguém diz, vou trabalhar com o Carraca, que bom, eu penso, mas realmente a gente já tem carreiras atrás, agregadas, e portanto é muito engraçado quando começamos a ver, olha, o Miguel foi para ali, e depois começas a pensar e pensas, depois faz todo o sentido, claro, então já não somos miúdos, mas a minha primeira ideia é sempre imaginar-nos a todos com 20 e tal anos, e portanto ficámos muito contentes quando tu foste para lá, isto só para dizer publicamente, ficámos muito contentes quando o Miguel foi para lá. Acho que a melhor forma de resumir é realmente uma relação feliz, e a relação com o público do São Luís também é feliz, e esta peça também é a pensar em mudar um bocado, mas que seja uma peça que ao mesmo tempo mantenha alguns cânones que possa agradar ao público do São Luís. Para finalizar, duas perguntas de resposta rápida e depois uma mais. Os livrinhos do teatro vão continuar? Os livrinhos do teatro vão com certeza continuar, e para a nossa grande felicidade, nos últimos anos, os livrinhos tiveram bastante prejuízo no início e neste momento são uma aposta ganha, inclusivamente do ponto de vista de venda e de divulgação. Fantástico. Eu sei que o Jorge deixou algumas vontades, ele deixou também vontades editoriais em relação aos textos que se seguem na edição, ou são vocês que decidem isso agora? Alguns deles, sim, outros não, mas a Andreia, que embora tenha sido dos Artistas Unidos, manteve-se nos livrinhos com o Jorge, e, portanto, ela está a pegar em todo esse lado, também com o Simão, olha, é um campo onde não se sentiu a falta do Jorge, porque de repente já estava tão bem oleado que Artistas Unidos. Exatamente, que tem seguido quase sem... Depois da Europa, há avanços que nos possas dar sobre textos que vão fazer? Depois da Europa vamos voltar a um Enda Walsh. Não, primeiro, antes da Europa ainda vamos estrear na Politécnica um Lagarce, com a encenação da Andreia.
Estava em casa à espera que a chuva viesse. Eu penso Sim, que sim, é sim, assim o sim, título. já é um clássico moderno É um dele. texto que ela já queria fazer há muitos anos. E portanto foi muito engraçado, porque quem o sugeriu primeiro foi o Simão e depois não sei o que mais. Lá está, vai passando de uns para os outros. Depois temos o Europa, depois temos o Remédio do Wendell Walsh, que revisitamos novamente. O Wendell Walsh é engraçado porque é um autor que não tem tanto público, mas que tem um público que é muito fiel. Eu amo o Wendell Walsh, é capaz de ser dos meus autores contemporâneos favoritos, mas é se calhar às vezes demasiado teatral para todos os gostos. E depois vamos fazer uma operação para o Miró, com 3 peças, aonde já não sabemos bem. Esperemos que a Câmara continue a resolver a questão da capital e que consiga pôr o espaço realmente com as condições que nós precisamos. Muito bem. E agora, só para terminar, e é um bocadinho um regresso ao início, antes deste encontro com os Artistas Unidos, dá-me só um percurso do Pedro Carraca, enquanto o encontro no teatro, porque o teatro, antes do encontro, com este encontro um bocadinho estrutural Sim. e tutelar, que são os Artistas Unidos. Olha, o Pedro Carraca começou a fazer teatro com o Feio aos 12 anos. Com António Feio. Sim. E amou o António Feio, amou a sensação e, portanto, mandou-se logo de cabeça. E foi para o curso do franco-português. E, de repente, eu tenho muita sorte. Pá, eu sem saber como já estava a trabalhar. Ou seja, tive um ano no Bando, tive um ano na cornucópia, trabalhei com a garagem, trabalhei com a barraca, trabalhei no Noroeste, trabalhei em sítios bons e em sítios maus, mas de repente saltei. Lembro-me que fui convidado para o Shakespeare em 97 minutos, do Chiado, ao mesmo tempo que o Jorge me convidou para o fim, ao Tendo Misericórdia de Nós, e ter ido ter com o Feio a dizer-lhe, pá, qual é que eu devo aceitar? E ele a dizer-me, neste vais-te divertir muito, mas neste vais trabalhar com uma pessoa que te vai ensinar muito. E acabei por escolher o Jorge. E acabei por fundar, nessa altura, aos 26 anos, uma companhia que era o Depois do Uma Teatro, com o Rui Guilherme Lopes, a escrever os textos, onde fizemos 4 ou 5 espetáculos, e foi daí que me nasceu esta vontade de, se não descobres um sítio que trabalha como tu queres, cria-o. Mas também porque eu acho que nós fomos a primeira geração a saber chegar ao pote de ouro. Não é? Havia grupos instalados muito fortes e os novos não sabiam chegar aos concursos pontuais e a perceber-se que podiam por eles próprios fazer as suas coisas. E acho que a grande mudança ali do fim dos anos 90, em que também havia muito dinheiro a circular vindo da Europa, é que nós apercebemos que, se nós concorrermos, também podemos fazer. Nessa altura comecei a fazer, foi um bocado mais tramada de trabalho, porque apercebi-me que a partir do momento em que tu começas a encenar és menos convidado. O que é normal, porque éramos todos novos e as inseguranças começam a contar, se ele já dirige, pode não ser o ator ideal, porque pode-me pôr em causa. Portanto, compreendo perfeitamente, sem ressentimentos nenhuns. E depois, o que é que aconteceu? O Jorge, que era uma pessoa muito atenta naquela altura, decidiu criar uma estrutura e vai buscar 4 ou 5 grupos que ele vê que funcionam para agregá-los no grupo dele, não é? E, portanto, a coisa adormeceu aí um bocado, também pela paixão pelo projeto Capital, de repente levantar um prédio e poderes fazer o que quisesses lá dentro. Muito bem. Pronto, isto assim resumido, muito compactamente, 10 anos de vida. Pedro Carraca, muito obrigado. Obrigado, Miguel. Bem-vindos mais uma vez ao São Luís e até já. E até já. Obrigado, Pedro. Pronto, falei, consegui desenvolver o suficiente para tudo ser